Não é todo dia que você está andando pela rua e vê um juízo analítico passando, ou um conhecimento a priori estacionando o carro, um juízo sintético tomando café enquanto o cachorro mija no pé do conhecimento a posteriori. Normalmente você está lá de boas, curtindo sua existência, e você resolve abrir um livro de filosofia. A partir daí a desgraça está feita. Você começa a ler essas coisas de transcendental, a priori, juízo, razão pura, experiência, etc. Começa a entrar em crise. Mas por sorte você encontrou esse vídeo aqui, que vai te explicar o que é conhecimento a priori, conhecimento a posteriori, juízo analítico e juízo sintético. Então ajeita essa coluna, fica hidratado, bota a crítica da razão pura pro lado e começa a anotar. O a priori e o a posteriori são literalmente opostos, como o frio e o calor. Um é a negação do outro, e a definição de ambos é baseada no conceito de experiência. Experiência aqui não quer dizer os pontinhos de XP que você precisa para subir de nível. A experiência de vida acumulada por um idoso, ou um experimento científico. Experiência é aquele conteúdo que advém dos nossos sentidos externos ou internos. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo. Você tem acesso ao vídeo por meio da sua visão e audição, enquanto sente tristeza por não ter um microfone melhor para gravar. Essas experiências são os bloquinhos que nossa mente usa para montar ideias. Lembra do último vídeo, aquele em que eu falei sobre as origens do conhecimento em 4 grandes correntes filosóficas? Então, para o apriorismo de Kant, nós nascemos sem ideias na nossa cabeça e adquirimos elas através da experiência. Mas além disso, nós possuímos estruturas do nosso pensamento que organizam a experiência e possibilita que criemos ideias a partir dela. Esse é o ponto em que eu quero chegar. Citando Kant, se, porém, todo conhecimento se inicia com experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Kant quer nos mostrar que sim, todo conhecimento tem origem na experiência, mas que nem todo conhecimento deriva dela. E o que isso tem a ver com a priori ou a posteriori? O conhecimento a posteriori é todo o conhecimento que depende da experiência, enquanto o conhecimento a priori é todo o conhecimento que não depende da experiência. Quando Woody fala "Tem uma cobra na minha bota", ele está falando de um conhecimento que somente a experiência poderia dar, ou seja, a posteriori. Agora, quando a Nazaré Tedesco está tentando descobrir quanto é 25 mais 15 sem precisar de calculadora, ela pode usar somente sua incrível capacidade cognitiva para calcular e descobrir a resposta, ou seja, esse é um conhecimento a priori. Um detalhe importante é que, embora a expressão a priori tenha o sentido de anterior a alguma coisa, e a expressão a posteriori tenha o de posterior a alguma coisa, Kant não está usando essas expressões no sentido temporal, mas no sentido de dependência. A priori é o que não depende da experiência, e o a posteriori é o que depende da experiência. Mas Kant não parou por aí. Ele vai associar a distinção a priori a posteriori à distinção necessária ou contingente. O que é isso? Necessário e contingente são conceitos da metafísica. Necessário é algo que não pode ser de outra forma, senão da forma que é. Por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. Contingente é algo que pode ser de outra maneira sem se contradizer. Por exemplo, se você joga um dado de 6 faces, pode cair virada a face 1, a face 2, a face 3, etc. Kant vai associar o conhecimento a priori com o conhecimento necessário, e o conhecimento a posteriori com o conhecimento contingente. Imagina a Nazaré Tedesco. O resultado de 27 mais 15 só pode ser 42. Agora imagina o Woody. Poderia haver uma cobra na bota dele, ou um rato, ou um post-it, ou nada também. Essas duas uniões, a priori necessário e a posteriori contingente, foram bem aceitas por boa parte da história da filosofia. Mas no final do século passado, o filósofo Saul Kripke causou um terremoto na cidade de Königsberg, após dizer que é possível um conhecimento a priori contingente e um conhecimento a posteriori necessário. Agora que deu pra gente entender o que é um conhecimento a priori e o que é um conhecimento a posteriori, e que há diferentes interpretações a respeito da relação deles com a necessidade e contingência, falta falar dos juízos. Um juízo é basicamente uma frase composta de sujeito e predicado, ligados por uma cópula. Vamos lá para a aulinha de português. O sujeito é aquele termo que recebe a predicação. É sobre ele que a frase trata. Já o predicado é alguma característica que se afirma sobre o sujeito.
A cópula é essa união do sujeito e do predicado quando falamos X é Y. Então, qual a diferença entre um juízo analítico e um juízo sintético? A resposta para essa pergunta está no próprio sujeito. O juízo analítico é aquele juízo em que o predicado não acrescenta alguma característica nova ao sujeito. Por exemplo, o círculo é uma forma geométrica redonda. É redundante, literalmente. Já o juízo sintético é aquele juízo em que o predicado acrescenta alguma característica nova ao sujeito. Por exemplo, essa caneta é roxa. O conceito de roxo não estava contido no conceito de caneta. É uma informação nova que será acrescida no sujeito. Ou seja, o juízo sintético é literalmente o contrário do juízo analítico. Um acrescenta, o outro não. Vamos ver mais uns exemplos. Todo solteiro não é casado. É um juízo analítico, porque ser casado é o contrário de ser solteiro. A água é turva. É um juízo sintético, pois turvo é uma ideia que não está no conceito de água. Mas se você achou que o vídeo iria acabar aqui, está enganado, porque agora é hora de complicar as coisas. Mas relaxa, tu vai entender. Nós estávamos falando sobre juízos e sobre conhecimentos. Mas o que acontece quando fazemos um juízo sobre um conhecimento? A gente chega nessa tabelinha aqui. Se eu faço um juízo analítico sobre um conhecimento a priori, eu faço um juízo analítico a priori. Se é um juízo analítico sobre um conhecimento a posteriori, eu faço um juízo analítico a posteriori. Se eu faço um juízo sintético sobre um conhecimento a priori, temos um juízo sintético a priori. Se é um juízo sintético sobre um conhecimento a posteriori, temos um juízo sintético a posteriori. Nós vamos ver melhor cada um desses tipos de juízos. Um juízo analítico a priori é aquele juízo que não depende da experiência, porque é a priori, e que o predicado está contido no sujeito. Esse é o nosso exemplo anterior de que todo solteiro não é casado, pois, primeiro, não é preciso verificar na experiência que os solteiros não são casados, e segundo, que o conceito de não é casado já está contido no sujeito solteiro. O juízo analítico a posteriori seria aquele juízo que depende da experiência, porque é a posteriori, e que o predicado está contido no sujeito. Seria, se Kant não apontasse que essa é uma ideia contraditória. Se o juízo analítico não é ampliativo, ou seja, que não acrescenta uma informação nova ao sujeito da frase, e que o conhecimento a posteriori traz informações novas pela experiência, então não faria sentido que o juízo analítico buscasse algo fora de si. Afinal, o predicado já está contido no sujeito. Mas como filósofos são tudo do contra, certamente apareceu alguns filósofos que defenderam a existência do juízo analítico a posteriori. Mas esse é um assunto controverso, então caberia em um outro vídeo. O juízo sintético a posteriori é aquele conhecimento que depende da experiência, pois é a posteriori, e acrescenta algo no sujeito do juízo. Esse é o tipo de juízo mais comum que temos. O Roberto é o cara que está vendendo um Celta rebaixado. É a posteriori, pois precisamos ter uma experiência para sabermos que o Roberto é quem está vendendo, sendo que os conceitos de vender, Celta e rebaixado não estão contidos no sujeito Roberto. Boa parte dos conhecimentos científicos são enunciados em juízos sintéticos a posteriori. Vênus é um planeta com nuvens de dióxido de enxofre. É sintético, porque amplia o conceito de Vênus, e é a posteriori, porque precisamos verificar através de medições empíricas. Por fim, a cereja do bolo de Kant. Sua grande descoberta que o fez dar pulinho de alegria enquanto corria num campo de trigo num dia de sol. Kant descobriu que havia um tal de juízo sintético a priori, um juízo milagroso, que expandiria o conhecimento através de conhecimentos necessários e verdadeiros, que não dependem da experiência. Ou seja, estamos falando de conhecimentos que não dependem da experiência, por serem a priori, e que acrescentam informações ao sujeito. Esse é o caminho seguro das ciências, como a matemática e a geometria. Afinal, pensa comigo nessa frase. 8 é 5 mais 3. O conceito de 8 não contém o conceito de 5 ou de 3. São predicados que trazem algo de diferente para o sujeito. Tudo isso a priori. O sintético a priori é mais claramente percebível quando tratamos de contas matemáticas que não estamos acostumados a fazer. Por exemplo, quanto é 543 vezes 654 menos 14? Eu peguei a calculadora para calcular, mas qualquer um de nós poderia fazer esse cálculo em papel ou mesmo na cabeça, se tu tiver um cabeção que nem do Kant.
O resultado não está contido no conceito de 543, nem no de 654, nem no de 14. O resultado é 355.108. Confere? É um conhecimento novo que não recorre à experiência. Kant buscava uma forma de trazer a metafísica, essa área tão obscura da filosofia, para a via segura da ciência. Via segura alcançada pela ciência matemática, pela ciência geométrica e pela ciência física. E ao que tudo indica, aqui estava a chance de Kant, através do conhecimento sintético a priori. Questões sobre a existência de Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a liberdade de nossas escolhas, sobre toda mudança ter uma causa, seriam questões que finalmente poderiam ser estudadas de forma segura. Seriam, se tivesse dado certo. Mas isso fica para um outro vídeo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Leiam a Crítica da Razão Pura do Kant. É um calhamaço, mas é essencial. O livro Kant, do Allen Wood, também é uma boa indicação, e o livro 10 lições sobre Kant, do Flammarion Leite, é uma boa introdução a ele. Para quem quiser saber do a priori contingente e do a posteriori necessário, do Kripke, é só ler o livro das suas conferências chamado O Nomear e a Necessidade. Um abração e até mais! Tenho que esmagar o... Kripke.